Se a gente falava de China agora há pouco, o vice-premier chinês Jiang Guoqing disse hoje que a China quer trabalhar com outros países por uma, aspas, governança nuclear mais ampla. Falou na Cúpula Mundial de Energia Nuclear em Paris, aonde, claro, o assunto da energia em Hormuz também foi assunto, conforme a gente discutia há pouco. Ele disse que projetos do setor devem dividir tarefas e formar equipes internacionais para tornar o desenvolvimento nuclear mais inclusivo. Isso acontece depois dos Estados Unidos se recusarem a renovar o acordo de controle nuclear New START com a Rússia, o que significa agora que as principais potências nucleares do mundo não têm nenhum acordo de restrição quanto à proliferação nuclear, quanto à construção de mais ogivas ou o uso de mais ogivas. O negócio chinês nisso também tem um ponto quando a gente pensa na concorrência dos números. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia lideram por muito a quantidade de ogivas nucleares comparado com qualquer outro país, a China corre atrás rapidamente e é o país que mais cresce o próprio arsenal nuclear. Enquanto isso, ali na Ásia ainda, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung afirmou hoje que o país pode lidar com a ameaça da Coreia do Norte, mesmo se os Estados Unidos retirarem parte das armas e defesas estacionadas na Coreia do Sul. Vamos entender esse contexto. A fala veio depois que relatos de que mísseis antiaéreos, Patriot e sistemas antimísseis estariam sendo enviados para o Oriente Médio, a preocupação sendo: continuariam indo para a Ásia? Ele disse que Seul se opôs, mas não tem como impor exigências para Washington se pedir as armas. Alguns analistas da agência de notícias Reuters disseram que a redistribuição poderia ser interpretada por Pyongyang, a Coreia do Norte, como uma brecha para provocações. O Japão também demonstrou preocupações com novas provocações por parte da China, depois de afirmar que poderia defender Taiwan. Até, para a gente fazer um adendo sobre isso, tem uma brincadeira em inglês que se fala, sei lá, fulano been real quiet since this dropped. Sei lá, o cara tá bem quieto desde que isso aconteceu, não é não? E se a gente vai extrapolar isso para o contexto das notícias e da geopolítica, sem querer ser escrachado, mas para a gente entender o contexto, a China também basicamente zerou incursões que atravessavam o Estreito de Taiwan desde que começou essa crise no Irã. A gente falava sobre diariamente aviões chineses ou barcos chineses entrando na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, o momento onde os radares de Taiwan começavam então a detectar e buscar interceptar ameaças, ou pelo menos se aproximar, dar avisos. Isso acontecia praticamente diariamente. Desde o início da guerra no Irã, nenhum. O que reforça também uma análise comum de que, nas entrelinhas do que acontece lá, existiria um recado mais amplo da competição entre grandes potências, entre Estados Unidos e China. E o momento é propício para essa análise. Trump deve ir para a China em breve, talvez ainda em março ou abril. Enquanto isso, a gente tem o seguinte indo para Cuba. Trump disse ontem a jornalistas que Cuba pode caminhar para uma mudança de regime. Você acompanhou isso aqui ao vivo. Coletiva de imprensa do Trump que a gente trouxe para você com tradução simultânea em tempo real, do jeito que você já conhece. Havana estaria então sob pressão para negociar com Washington. O que Trump disse foi que poderia envolver uma aquisição amigável ou uma aquisição não amigável de Cuba. Aquisição não é uma tradução tão precisa, a palavra utilizada em inglês é ambígua, takeover, que significa assumir, dominar ou adquirir, mas não tem uma conotação como de comprar alguma coisa. Cuba estaria no limite, apagões, caixa vazio. E claro que é uma acusação que faz sentido, afinal de contas, a gente fala de blackouts que chegam a 7 milhões de pessoas. Tem uma fala de Trump, então vamos lá. But he's dealing, and it may be a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter, because they're down to, as they say, fumes. They have no energy, they have no money, they're in deep trouble on a humanitarian basis. And we don't want to see that, but they were very, very bad to a lot of people, as you know, and a lot of people living the Cuban-American vote, which I got at record levels, very important. Those people are very important to me. I know what they went through. They went through hell. Trump rasgou elogios ao secretário de Estado Marco Rubio, aqui do lado ainda, ele que tem pais de origem cubana e, claro, cresceu num ambiente absolutamente anticomunista devido ao sofrimento dos pais sob o regime comunista. Pessoal, o vídeo já volta, Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama,
o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Quando a gente fala de Irã, como a gente tem dedicado, entendeu corretamente, cobertura especial ao longo dessas semanas, a gente fala sobre a questão do extremismo islâmico, do fundamentalismo e de terrorismo pelo mundo. Na Nigéria, na África Ocidental, isso também é uma questão tremenda, e a gente fala de perseguição a cristãos no país. Agora a gente tem a seguinte informação. No nordeste da Nigéria, extremistas islâmicos então atacaram ontem e mataram pelo menos 12 soldados e 3 civis. Em Kokawa, eles atacaram um acampamento militar, teve uma luta aí, troca de tiros por 3 horas, e um comandante e 5 soldados acabaram então falecendo. Em Dawa, 2 militares e 3 moradores morreram e mais de 250 casas foram queimadas. Goniri, outra base, foi invadida, 4 soldados mortos e veículos e prédios foram incendiados. A Nigéria é um país que tem uma relevância geopolítica que talvez não se manifeste no curto prazo, mas é tremenda, com uma população gigantesca que segue crescendo e rapidamente crescendo para ser, talvez, a potência do futuro aí na África. Uma coisa que, claro, envolve disputa não só entre as potências, mas dentro do continente, grupos étnicos, Islã, cristianismo. E tem ali repressão brutal a cristãos, coisa que já foi até palco de ameaça militar americana no passado. O exército disse que repeliu os ataques, manteve as áreas sob controle e faz buscas após alerta de nova ofensiva. Pessoal, vamos fazer o seguinte, você que está aqui conosco, que se interessa por esse assunto, eu fiz uma entrevista sensacional com um missionário que passou anos ali na Nigéria. A ofensiva está aqui no canal, se procurar Epoch Times Brasil Nigéria, no YouTube aqui vai encontrar, vale a pena para você que quer saber mais a respeito do assunto. Se a gente fala de atentados nos Estados Unidos que trazem investigações que querem entender isso tem ou não a ver com o Irã, é ou não terrorismo islâmico, Nova York e Austin já teve, não é? Ataque à sinagoga em Baltimore também hoje. Enquanto as investigações prosseguem, a coisa vai da América do Norte para a Europa. Olha só. Promotores federais na Alemanha disseram hoje que autoridades do Chipre prenderam em 6 de março um suspeito ligado ao Hamas ao desembarcar no aeroporto de Larnaca, vindo do Líbano. O homem, que é identificado como Kamel, é procurado na Alemanha por supostamente adquirir armas e munições, incluindo 300 cartuchos, para preparar ataques contra alvos israelenses ou judaicos na Alemanha e outros países europeus. A polícia então também revistou o apartamento dele em Berlim. Depois da extradição, um juiz vai decidir sobre prisão preventiva. As autoridades alemãs citam aumento de ameaça a alvos judeus desde o início da guerra em Gaza, em 2023. E claro que com a guerra que agora acontece, o alerta para isso é sobremaneira ainda mais alto. Muito bem, pessoal, a gente está chegando a 1 hora de transmissão. Para você que está gostando de acompanhar a nossa cobertura a respeito de Irã e outros dos assuntos, o melhor do noticiário internacional que a gente traz para você, e muitas vezes que só a gente traz para você, esteja conosco no Panorama para receber essas atualizações e se conectar ao mundo e à história. Alguém que é capaz de ler esse mundo com uma perspectiva ampla e serena. O Panorama vai uma vez por dia para sua caixa de entrada, newsletter por e-mail. O mesmo e-mail vai também para o seu WhatsApp e no WhatsApp você ainda conta com atualizações em tempo real quando há crises internacionais, como é o caso dessa daqui do Irã. Você que quer estar bem informado, acompanhar o que está acontecendo e estar em tempo real, na linha de frente dos acontecimentos que moldam o mundo e a história, é no Panorama aqui no Epoch Times Brasil. O código QR está na tela para você que está na TV, é só escanear. Quem tiver em outro dispositivo, computador, celular, relógio, sinal de fumaça, o que quer que seja, link na descrição e no chat ao vivo. Quer dizer, não sei como é que clica na descrição no sinal de fumaça, mas é só uma brincadeira para a gente descontrair. Certo? O pessoal da newsletter está de parabéns. Renato, Frederico, que trabalho vocês têm feito. As atualizações em tempo real estão demais e é por ali que você vai se manter informado. Tá feito o convite. E lembrando, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de falar, porque os brindes são por demais. Dia 14 de março vai ser a primeira das 3 mega aulas da Masterclass Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. É ali que você vai entender sobre Pérsia antes e depois do Islã, Irã antes e depois da teocracia, o que era a monarquia Pahlavi, o que tem a ver o conflito no Oriente Médio com marxismo e Guerra Fria, questão do Estado de Israel. A gente vai estar indo a fundo sobre tudo isso e te dando as ferramentas para descortinar como esse ponto que se tornou tão central na geopolítica moderna pode ser compreendido. Pelo preço de um almoço executivo e ainda parcela, a gente vai estar desdobrando tudo isso em 3 mega aulas na Masterclass Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. A primeira vai ser agora sábado, é uma por sábado nas próximas 3 semanas, vai ficar gravado e se não tá bom,
tem muito bônus para você. Entrevistas com alguns dos maiores especialistas do mundo vão estar junto, disponíveis on demand, já para quem adquirir agora. Então, a sua vaga já vai poder estar conferindo entrevistas e o mini documentário A Origem do Terror, falando sobre como a União Soviética esteve profundamente envolvida na criação do terrorismo islâmico moderno. Mas não fica só no digital. Eu vou puxar aqui de volta. Você também fatura o infográfico da Operação Fúria Épica. Vai direto para sua casa de graça e com frete grátis, absolutamente imperdível. Tem e-book ainda sobre relações Brasil-Irã. Basicamente, não fica só, tá muito além só da Masterclass. Tem brinde a dar com rodo. Não sei se essa expressão existe, né? Tem brinde a rodo ou a dar com vara. Mas dar com vara aí, complicado. A rodo, então, tem brinde. Você recebe de graça na sua casa, ele não vem emoldurado, você pode emoldurar como quiser, frete grátis também, tá certo? Preço de um almoço executivo entre eu e você e ainda parcela, você ganha a Masterclass e tudo isso. Para quem puder estar ao vivo vai ser demais, se não fica on demand, certo? 14 de março, sábado de manhã, vai ser a primeira delas.